Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início ao nosso último tema do semestre, que são os recursos. Que delícia, não é? Hoje nós vamos começar a falar de recursos, vamos falar dos pressupostos de admissibilidade, vamos falar de todos os princípios ligados a recursos. Então, hoje nós vamos dar início e na próxima aula nós vamos começar os recursos em espécie e aí nós vamos passar 2 aulas falando somente sobre os recursos em espécie. E aí na nossa última aula nós vamos fazer fechamento da disciplina, fazer uma grande revisão de tudo e fazer nossa atividade avaliativa, ok? Então vamos lá, o que é recursos, não é? O que são esses recursos? Recursos, eles fazem parte de um grande grupo de meios de impugnação, ok? Dentro desses meios de impugnação, eu vou ter aquilo que nós chamamos de ações autônomas de impugnação, que são ações próprias que visam impugnar determinado ato judicial. E aí nós vamos ter as ações rescisórias, os mandados de segurança, ok? Nós vamos ter as ações anulatórias. Deixa eu começar a compartilhar aqui, não é? As ações anulatórias. Então, dentro desse grande grupo de meios de impugnação, eu vou ter aquilo que nós chamamos de ações autônomas de impugnação. Nós vamos ter também, dentro desse grande grupo, as providências corretivas. O que são providências corretivas? São meros erros de grafia, por exemplo, de numeração das páginas, que visam a corrigir erros no nosso processo. Depois nós vamos ter aquilo que nós chamamos de providências ordenatórias do processo. Aí é quando eu tenho uma correição parcial. Juiz praticou determinado ato, esse ato não foi da forma correta, ok? Então, nós vamos ter as correições parciais. Quando o juiz pratica algo, às vezes, fora do procedimento, um erro na hora de fazer uma citação, uma intimação, tá bom? Depois nós vamos ter esses recursos. Então, dentro desse grande grupo que nós chamamos de meios de impugnação, nós vamos ter as ações autônomas, as providências corretivas, as providências ordenatórias e os nossos recursos. O que são recursos? Recursos são remédios voluntários, ninguém é obrigado a recorrer, tá bom? Que visam, dentro daquele mesmo processo, então eu continuo ali o meu processo de conhecimento, eu continuo ali dentro daquela minha lide, daquela minha relação processual. Então, dentro desse mesmo processo, eu quero a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração daquela decisão judicial que eu discordo. Então, o processo é esse remédio voluntário. Por que ele é um remédio voluntário? Porque ele está dentro lá daquele princípio que vocês aprenderam lá no direito constitucional, lá no primeiro, segundo semestre, que é o princípio do poder de ação. É eu poder ajuizar uma ação, ok? Eu poder ajuizar uma ação sempre que eu achar que eu estou sendo lesado. É o meu direito de ação. Então, o recurso, ele é um meio voluntário desse meu direito de ação, desse meu princípio constitucional de poder submeter aquilo que eu acho que está errado, aquele ato ilegal, ao poder judiciário. Atenção, o recurso, ele é
voluntário. O que isso significa? Eu recuo, eu impugno a ação por meio de um recurso se eu quiser. Ah, eu perdi uma lide, eu sou obrigada a recorrer? Não. Eu recorro se eu entender que eu ainda tenho direitos a serem providenciados, tá? Por exemplo, fiz uma ação aí, o juiz julgou improcedente, eu ainda estou analisando com o meu cliente se vale a pena recorrer ou não dessa decisão, ok? Então, o recurso, ele é voluntário. Atenção, que nós temos no direito, vocês já viram isso, o reexame necessário, remessa necessária. Não já viram o reexame e a remessa necessária? Então, para a doutrina, reexame necessário não é um recurso. Por quê? Porque naquelas causas com aquele determinado valor, ok? Que envolvem a União, estados, DF, municípios. Eu estou abrindo aqui para se tiver alguma pergunta. Naquelas hipóteses que estão previstas na legislação, o Estado ele é obrigado a recorrer, ele é obrigado a remeter aquele processo para a instância necessária. Ele não tem a opção de falar, eu não quero recorrer dessa decisão. Não existe essa possibilidade. Então, o Estado, ele é obrigado. E o reexame necessário para aquelas hipóteses previstas em lei é condição da sentença. Então, atenção com o reexame necessário. Então, parte da doutrina, uma parte significativa da doutrina, vai entender que essa remessa necessária, esse reexame necessário, que é feito quando o Estado, DF, municípios são condenados em determinado valor, remeter aquele processo para a segunda instância. Naqueles casos, ok, que a lei estabelece, o reexame necessário é condição de validade, de eficácia da sentença. Se não remeter para a segunda instância, aquela sentença não tem eficácia. Ok? Então, atenção com relação ao reexame necessário. E qual é o objetivo do nosso recurso? O que você quer com o seu recurso? Atenção, ok? Atenção. Então, o recurso é esse remédio voluntário que está na mesma relação processual e ele tem como objetivo, primeiro, reforma da decisão impugnada. Se eu acho que teve um erro no julgamento, que o conteúdo da sentença está equivocado, eu quero reforma da decisão impugnada. Atenção, gente, isso aqui dá perda do processo lá na segunda instância. Quando você quer, por exemplo, alegar a reforma da decisão, então eu quero mudar o julgamento, eu vou ter, então, a reforma da decisão. Então, lá no seu pedido, se eu achei, por exemplo, não gostei dessa decisão, essa decisão eu tinha que ter sido procedente, o meu cliente, ele tem o direito, sim, então, se eu quero a reforma daquela decisão, eu tenho o erro injudicado. Eu quero modificar o julgado. Eu quero reformar, porque tem um vício de conteúdo. Eu consegui provar, sim, o juiz que não está prestando atenção. Ou não, olha, eu pedi 15 mil de danos morais, o juiz só me deu 5. Não, eu quero a reforma dessa decisão. Para quê? Para ele me dar 15.
Eu tenho direito a 15. Eu não tenho direito só a 5. Então, quando tem um erro no conteúdo do julgamento, eu vou ter aquilo que nós chamamos de erro injudicado. Agora, se eu quero anular a sentença, porque eu tenho vícios no processo, ausência de citação, ou eu tenho... o que a gente pode alegar aqui? Eu tenho, por exemplo, cerceamento de defesa. Então, quando eu tenho um vício no processo, eu quero reformar essa decisão? Não, eu quero anular a sentença. Que aquela sentença, ela é viciosa, ela tem problemas na sua construção. Aí eu vou ter um erro em procedendo. Isso cai nas provas? Despenca. Isso você vai ver no seu dia a dia como advogado? Demais. Então, cuidado para você pedir a anulação de uma reforma quando ela deveria... A anulação de uma sentença quando ela deveria ser apenas reformada, ou pedir a reforma da sentença quando ela deveria ser anulada, invalidada. Então, quando eu tenho erros na forma, eu tenho um vício no processo, eu preciso anular aquela sentença. Ok? Mas quando o processo seguiu direitinho, tá ali bonitinho, sem problema algum, ok? Eu simplesmente acho que o juiz errou, eu queria mais, ele me deu menos, tá? Eu queria 15 mil de danos morais, eu vou pedir apenas a reforma da decisão impugnada. Para quê? Para que o tribunal me dê uma nova sentença, para que o tribunal aumente aqueles valores dos danos morais que eu quero. Então, não confundam erro injudicado com erro improcedendo. Já vi advogado perder recurso ganho, porque ele pede a invalidação da sentença, quando deveria pedir apenas a sua reforma, ok? E, por fim, eu posso ter o esclarecimento da decisão impugnada, que é quando, por exemplo, existe algo obscuro, tá bom? Obscuro, ou existe uma certa contradição, o juiz vem falando... porque é direito, tem jurisprudência dando danos morais, dando danos materiais, e não sei o que, e no final ele julga a sua ação improcedente. Ué, excelência, aqui tem uma contradição, não é? Porque ali, no seu fundamento da sentença, você está falando favorável ao réu, mas lá no dispositivo você fala contrário. Então, quando eu preciso esclarecer uma decisão, eu também posso recorrer. E aí nós vamos usar o quê? O embargos de declaração, não é? E o que é a integração dessa decisão? É quando o juiz ele esqueceu de analisar alguma coisa, omissão. Então, eu também posso usar dos embargos de declaração para a integração da decisão impugnada. Ok? Então, atenção com relação aos objetivos dos nossos recursos, tá? Isso vai cair na nossa prova? Vai cair sim. E eu vou colocar lá a questão, né? A reforma da decisão impugnada visa anular a sentença porque é erro improcedendo. Aí eu quero que você saiba disso. Por quê? Lá na sua prova da OAB pode cair em processo civil, processo do trabalho, pode cair em direito tributário, processo tributário.
Então, atenção, isso cai sim. E no dia a dia do advogado, você vai se deparar com isso? Muito, ok? Então, você precisa saber qual é a diferença do erro injudicado para o erro improcedente, tá? Nós aqui no direito adoramos jargões em latim, não é verdade? Então, aqui tem mais um para vocês saberem, tá? Alguma dúvida com relação aos nossos meios de impugnação? Vamos seguir, então, para a classificação dos nossos recursos, tá? Quanto ao objeto imediato do recurso, ele pode ser de natureza ordinária ou de natureza extraordinária. Os recursos de natureza ordinária são aqueles que visam analisar o direito subjetivo da pessoa. Então, é o fato, ok? É a matéria de fato, é a análise do fato jurídico. Então, nós vamos ter nos recursos de natureza ordinária a rediscussão dos fatos e também do direito. Mas aqui eu quero discutir, porque lá na primeira instância, eu achei que o juiz não analisou os fatos daquela situação da forma correta. Oi, Luana. Diga, você levantou a mão? Luana? Levantou a mão sem querer? Luana? Acho que foi sem querer, não é? Então vamos lá, vamos continuar. Então, quando eu tenho esses recursos de natureza ordinária, eu vou rediscutir fatos e também direitos, se eu quiser, claro. Um exemplo de recurso de natureza ordinária, apelação. Apelação civil não é um recurso de natureza ordinária. Eu não vou rediscutir o fato. Não, Excelência, olha assim, de tudo que aconteceu, minha cliente aqui tem direito a 15 mil de danos morais. Tá? O juiz só deu 5, isso é muito pouco. Olha como ela sofreu. Ok? Eu vou reanalisar o fato. Aqui na Justiça do Trabalho, a nossa apelação vai chamar recurso ordinário. Olha como na Justiça do Trabalho é muito mais fácil, não é? O nosso recurso de natureza ordinária chama recurso ordinário, tá? Então, quando eu quero rediscutir fatos e direito, eu vou ter recursos de natureza ordinária. Mas eu também tenho aqueles recursos de natureza extraordinária. O que são esses recursos de natureza extraordinária? É quando eu quero discutir a lei. Olha só, Excelência, naquele caso concreto, a lei foi violada, a súmula foi violada. Tá? Eu não quero discutir mais o fato. Eu não quero discutir se a pessoa tem ou não vínculo empregatício. Eu quero discutir a aplicação da lei. Olha, a lei diz isso. E a lei não foi cumprida. Então, os recursos de natureza extraordinária, eles não vão discutir fatos. Eles vão discutir única e exclusivamente o direito, a lei, ok? E aqui, assim como lá no direito civil, processual civil, aqui no direito do trabalho, processual do trabalho, nós também vamos ter uma súmula dizendo que
Recursos de natureza extraordinária, não se admite a discussão do fato, ok? Porque aqui eu vou discutir exclusivamente direito. E aí que nós vamos ter o que nós chamamos de recurso de revista, ok? Então, aqui um recurso de natureza extraordinária, aqui na Justiça do Trabalho, é um recurso de revista, são os embargos na SDI, na subseção de dissídio, na seção de dissídios individuais. Então, esses são os nossos recursos de natureza extraordinária. Tem também o RE, recurso extraordinário, lá para o STF, também é um recurso de natureza extraordinária que nós admitimos aqui na Justiça do Trabalho. Ok? Então, quanto ao objeto do recurso, ele pode ser ordinário ou extraordinário. Bom? Alguma dúvida, Luana? Quanto à fundamentação, pode ser livre, quando eu não falo nada, ou eu apenas ataco fatos. Por exemplo, olha, a pessoa sofreu tanto, tá? O Estado fez isso com a pessoa, tá? A empresa fazia danos morais, a pessoa sofreu. Ah, ela tem direito à reparação dos danos materiais, todo o tratamento que ela fez deve ser ressarcido pela empresa. Eu não estou falando nada, tá? Eu estou discutindo fatos. Então, a minha fundamentação é livre, ok? Eu não preciso falar, olha, tá vendo aquele artigo da CLT? Aquele artigo da CLT, ele foi violado, eu não preciso falar nada disso. Eu posso me ater a qualquer ponto da sentença ou a nenhum. Então, é um recurso de fundamentação livre. Agora, eu vou ter recursos que eu preciso informar. Lá na sentença, falar, olha, lá na sentença, na linha tal da sentença, ok? O juiz violou a lei número tal, ele violou o artigo tal da CLT, ele descumpriu súmula ou orientação jurisprudencial do nosso tribunal. Está aqui, ó, essa parte do fundamento da sentença está em desacordo com a legislação. Então, quando eu falo em recurso vinculado, significa que eu preciso informar lá na minha sentença, eu preciso informar lá nas minhas razões que parte da sentença violou a norma jurídica, ok? Então, esse é um recurso de fundamentação vinculada. O recurso ordinário, aqui na Justiça do Trabalho, a nossa apelação, é um recurso de natureza ordinária e de livre fundamentação. Eu não preciso indicar onde está o vício. Agora, o meu recurso de revista, esse não. Por outro lado, o meu recurso de revista é um recurso de natureza extraordinária e de fundamentação vinculada, porque a lei vai exigir que eu especifique, tá? Quando nós formos falar de recurso extraordinário, a reforma de 2017, ela trouxe algumas exigências para o nosso recurso de revista. E está lá, indicar exatamente onde tem o vício, tá bom? Seja na sentença, seja no acórdão. Quanto à extensão da matéria impugnada, olha só, eu pedi um monte de coisa na minha ação. Pedi danos morais, pedi danos materiais, pedi danos coletivos, ok? O juiz não me deu nada. Eu posso fazer um recurso para atacar tudo que eu perdi, tudo que eu fui sucumbente. Ser sucumbente é perder.
Então, naquilo que eu fui sucumbente, então, em tudo aquilo que eu perdi, eu posso fazer o recurso. Então, eu perdi danos morais, eu perdi danos materiais, eu perdi o dano coletivo. Ah, não, eu vou fazer um recurso de tudo, que eu quero tudo. Ou, às vezes, eu olho assim a sentença e falo, bem, realmente eu não tinha direito a esse dano coletivo, não é? Isso aqui não colou muito, né? Foi aquele negócio, né? Vai que cola, não é? Vai cola. Pois é, não colou. Então eu vou recorrer só do dano moral e do dano material. Aí eu vou ter o recurso parcial. Quando eu vou recorrer de apenas uma parte daquilo que eu perdi. Então, quando eu recorro de tudo que eu perdi, eu tenho um recurso total. Quando eu recurso, quando eu ajuizo o recurso, estou aqui, né? Recorrer, né? Quando eu recorro, estava tentando achar aqui, não é o verbo. Quando eu recorro apenas de parte do que eu perdi, eu vou ter um recurso parcial. E, por fim, quanto à independência do meu recurso. O meu recurso, ele pode ser completamente independente quando ele está ligado exclusivamente aos seus pressupostos de admissibilidade. Então, saiu a minha decisão aqui. Eu pedi danos morais, danos materiais e danos coletivos. Ah, não gostei dessa decisão, não. Eu acho que eu tenho direito a mais danos morais. Ah, eu tenho direito a mais danos morais. Também aqui o juiz não me deu aqui danos materiais que eu tenho direito, ok? E, tá, esse aqui não colou muito, né, o dano coletivo, beleza, né? Então, o dano coletivo deixa, tá? O dano coletivo deixa. Aí eu venho aqui no meu recurso, tá? E aí eu faço o meu recurso de o que nós lá no direito civil vamos chamar de recurso de apelação, aqui eu vou chamar de recurso ordinário, lá no juizado especial eu vou chamar de recurso inominado, eu faço o meu recurso. Ah, lá no prazo, dentro que eu posso ajuizar o recurso, apresentar o recurso bonitinho, interpor o recurso, né, que é o verbo correto, que eu vou interpor o recurso, eu paguei lá as custas para recorrer, se eu tinha preparo para fazer, eu fiz o preparo. Tem procuração nos autos bonitinho, tá? Eu tenho interesse, tenho, eu sou parte sucumbente, sou, tá lá. Então, esse meu recurso, ele é próprio, ele é independente, ele não depende de nada. Ele depende exclusivamente dos seus pressupostos de admissibilidade. Ok? Então, esse é o recurso que nós vamos chamar de independente. Agora, eu tenho aquele recurso que nós chamamos de subordinado, que é o recurso adesivo. Vocês já ouviram falar no recurso adesivo? Já, não é? O que é o recurso adesivo? É aquele recurso que depende do outro recurso. Então, digamos que, tá, eu lá ganhei os danos morais. Pô, ganhei 15 mil de danos morais. Beleza, não é? Era o que eu queria, tá? Mas não ganhei os danos materiais, nem ganhei ali o dano coletivo. Eu falei, realmente, né? Dano material não tinha muito, né? Tudo foi feito pelo plano de saúde. Danos coletivos, isso aí era o pai que cola. Não vou recorrer. Não vou recorrer. Tá legal aqui, deixa meu prazo correr, não vou fazer nada, né? Vou perder o prazo para recorrer. Deixa, quero só os danos morais. A parte sucumbente, então, nos danos morais, não aceitou a condenação nos 15 mil. Falou, de jeito nenhum, isso aqui não cabe. E aí ela interpõe o recurso.
Quando ela interpôs o recurso, eu pensei, quer saber? Então, eu também, tá? Agora eu também vou apresentar o meu recurso. Então, lá quando eu vou fazer as minhas contrarrazões, eu apresento o meu recurso adesivo. Esse meu recurso, ele depende do recurso principal. Se o recurso principal não obedece os pressupostos de validade, o meu recurso adesivo, ele não vai ser analisado. E aqui nós vamos usar subsidiariamente o Código de Processo Civil, lá do artigo 997, quando ele vai falar em recurso adesivo, tá? E também a súmula 283, que vai falar o seguinte: o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho, onde cabe no prazo de 8 dias, nas hipóteses de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, tá bom? Sendo desnecessário que a matéria nele vinculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. O que isso significa? Que lá no meu recurso adesivo, eu posso questionar tanto o dano material que eu perdi, quanto o dano coletivo. Então, no meu recurso adesivo, eu posso discutir qualquer coisa, tá? Mas é assim a torto e a direito? Não, tá? Não é a torto e a direito. Quais são as hipóteses em que cabe o recurso adesivo? Vai caber, como eu li aqui para vocês na súmula, no recurso ordinário, no agravo de petição, no recurso de revista e nos embargos no TST, nos embargos na SDI. Quais são as hipóteses? Sucumbência recíproca. O que é isso? As duas partes perderam, tá? Eu ganhei dano moral? Ganhei, mas alguém perdeu dano moral, não foi? Foi. Eu perdi dano material? Perdi, mas a outra parte não foi sucumbente em dano moral. Então, há necessidade que as duas partes tenham perdido alguma coisa. Então, eu ganhei os danos morais, mas a parte perdeu danos morais, ela vai ter de pagar. Eu pedi danos materiais e perdi? Perdi. Então, isso significa que a parte ré, por exemplo, ela não vai ter que pagar danos morais. Eu pedi o dano coletivo, perdi. Quer dizer que a parte ré, ela não vai ter de pagar aquele dano coletivo. Então, a primeira hipótese para que o recurso adesivo seja admitido é a sucumbência recíproca. Digamos que eu ganhei tudo nos valores que eu pedi: danos morais, danos materiais, ganhei também o dano coletivo. Cabe recurso adesivo? Não. Eu não sucumbi, eu ganhei tudo que eu pedi nos valores que eu pedi. Então, não cabe recurso adesivo, ok? Aqui, o recurso principal, ele foi interposto por apenas uma das partes. Porque se eu já recorri da decisão e a outra parte também recorreu da decisão, não cabe recurso adesivo. Eu já estou discutindo as minhas razões no meu recurso principal. E a aceitação tácita da decisão, ou seja, eu deixei o prazo correr. É aquilo que nós chamamos de in albis, é o prazo que correu e eu não me manifestei, tá bom? E por fim, eu vou observar todos os requisitos de admissibilidade do recurso principal. Se o recurso principal não cumpre os pressupostos de admissibilidade que nós vamos ver hoje, o meu recurso adesivo também não vai cumprir. Por quê?
Porque ele depende da análise do meu recurso principal. Alguma dúvida com relação à classificação dos recursos? Vamos lá. Principais recursos recursais. Sim, mais uma vez nos deparamos com princípios, tá? O primeiro princípio é o princípio do duplo grau de jurisdição, ok? É a possibilidade de reexame da decisão. Aqui eu não me refiro a se é reexame de questões fáticas ou de direitos. É a possibilidade de reexame, de retornar os autos a uma instância superior para que ela analise novamente aquela questão. E aí eu questiono para vocês. Esse princípio é absoluto? Todas as decisões cabe o princípio do duplo grau de jurisdição? Todas as decisões que nós temos aqui no nosso direito, seja direito constitucional, seja direito administrativo, seja direito penal, seja processo do trabalho, tem duplo grau de jurisdição? Tá? Atenção, não. Ok? Quando a Constituição vai falar na possibilidade de reexame dos recursos, ela fala recursos em matéria genérica. Tá? Em matéria genérica. Nós vamos ter decisões, às vezes, proferidas lá na instância superior, que não cabe duplo grau de jurisdição. Então, esse princípio não é absoluto. Existem, sim, decisões que não cabem recursos. Aqui, no rito sumário, nós falamos disso. O rito sumário é aquela situação em que, se não violar preceito constitucional, nós não vamos ter o duplo grau de jurisdição. Eu falei para vocês, quando eu falei dos recursos, quando eu falei dos ritos, o nosso rito sumário, ele só admite um recurso extraordinário, lá nas hipóteses do recurso extraordinário. Então, há necessidade da violação de um preceito constitucional. Caso contrário, aquele seu processo vai terminar na primeira instância. Então, no rito sumário, por exemplo, só cabe recurso extraordinário. Não viola preceito constitucional, não cabe, então, recurso. Não se aplica o princípio do duplo grau de jurisdição. O segundo princípio é o princípio da taxatividade. Tipicidade. Somente serão admitidos os recursos previstos em lei. Eu posso, de repente, chegar e falar assim, eu vou criar agora um novo recurso. Vai ser o recurso contra a decisão que eu achei ruim. Esse vai ser o nome do meu recurso. O prazo do meu recurso vai ser de 15 dias. Tá? Eu vou criar os meus próprios pressupostos de admissibilidade. Eu posso fazer isso? Não, não posso. Os meus recursos, eles estão previstos em lei federal, ok? Então, os meus recursos são aqueles previstos em lei federal. E a lei, seja a CLT ou a lei própria do recurso de revista, a lei do recurso extraordinário, a lei do mandado de segurança, ok? Então, os meus recursos, ok? Porque o mandado de segurança é um meio de impugnação, fora da linha dos recursos, mas é um meio de impugnação. Eles estão previstos em lei.
Eu, pessoa física ou uma pessoa jurídica, não pode simplesmente chegar lá e falar assim, ah, não, agora eu vou criar o meu próprio recurso. Não, não cabe essa hipótese. Beleza? Princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade. Gente, só cabe um recurso por vez. Eu só posso, para aquela decisão, interpor um recurso. Seja embargos de declaração, seja recurso ordinário, seja recurso de revista, seja embargos na SDI, seja agravo de petição. Então, para cada decisão, cabe um recurso. Eu não posso ajuizar, interpor 2 recursos ao mesmo tempo. Tá? Então, não cabe 2 recursos ao mesmo tempo. Eu não posso apresentar na mesma situação, embargos de declaração e recurso ordinário. Não, ou eu apresento embargos de declaração, ou eu apresento recurso ordinário. Existe exceção? Existe. Tá? Quando nós estivermos falando lá dos recursos no Tribunal Superior do Trabalho, do acórdão que decide o recurso de revista, eu posso interpor ao mesmo tempo 2 recursos. Um recurso, tá? Para SDI, que nós vamos chamar de embargos para SDI, e o recurso extraordinário lá para o STF. Então, é a única situação aqui que eu vou admitir a interposição de 2 recursos ao mesmo tempo, pela mesma pessoa. Do mais, não cabe. Ok? Do mais, não cabe. Eu apresentei um recurso, é aquele recurso. Eu não posso, por exemplo, apresentar embargos de declaração e recurso de revista ao mesmo tempo. Mas nada impede, atenção, que eu, digamos, autora, apresente embargos de declaração e a parte reclamada apresente recurso de revista, por exemplo. Ok? Mas isso está ferindo o princípio da unirrecorribilidade? Não. Eu só posso apresentar um recurso de cada vez. A parte reclamada também só pode apresentar um recurso de cada vez. A exceção, então, é a interposição simultânea de embargos lá na SDI e o recurso extraordinário para o STF. Tá? Princípio da consumação. Gente, uma vez interposto o recurso, eu não posso modificá-lo. Então, muito cuidado quando você vai fazer um recurso. Tá? Muito cuidado. O recurso que eu interpus, ele não pode ser alterado, ele não vai poder ser repetido novamente. Aí eu vou lá e apresento de novo, né? Ainda que dentro do prazo. Eu vou lá e apresento outro recurso de revista, por exemplo, para tentar substituir o anterior que eu errei. Não. Princípio da consumação. Uma vez que eu apresentei aquele recurso, eu não posso apresentar outro para modificá-lo. Tá? Princípio da consumação. Aqui, nós temos de prestar atenção para os embargos de declaração. E aqui eu vou sair um pouquinho, vou interromper aqui nossa apresentação, porque eu vou abrir aqui um Jamboard para nós conversarmos aqui sobre uma situação que pode acontecer, tá? Deixa eu abrir aqui o Jamboard para vocês. Abrir aqui, pegar uma nova página. Conseguem ver o Jamboard aqui?
Sim, sim. Vamos lá. Saiu a decisão, a sentença. Ok? Saiu a sentença. Sentença lá da primeira instância. Ok? Saiu a sentença da primeira instância, tudo lá bonitinho. Eu vou ter um prazo de 8 dias para interpor o recurso ordinário. Só que eu achei que a sentença tinha uma obscuridade, tá? Ela estava estranha, eu não estava sabendo se eu ganhei ou se eu perdi. Sabe aquelas sentenças que você pega assim e fala, gente, eu ganhei ou eu perdi? Eu ganhei, está aqui dizendo parcialmente procedente, então eu sei que eu ganhei. Parcialmente procedente, eu estou vendo aqui que eu ganhei, mas quanto que eu ganhei? Não estou entendendo. E aí, naquele prazo que me cabe, eu vou interpor aqui, eu vou opor embargos de declaração. Bom? Eu vou opor embargos de declaração. Mas a parte perdedora, no período que cabia para ela, interpôs recurso ordinário, aqui dentro dos prazos de 8 dias. Tá? O que o juiz vai analisar primeiro? O recurso ordinário ou os meus embargos de declaração? O que o juiz vai analisar primeiro, gente? Os meus embargos de declaração ou o meu recurso ordinário? Os meus embargos de declaração, não é? Aí o juiz vai analisar os meus embargos de declaração. E aqui ele vai dar uma nova sentença, recebendo ou não o meu recurso, conhecendo ou não os meus embargos de declaração. Ou ele vai manter a sentença, ou ele vai explicar a obscuridade. Quando ele explicar a obscuridade, digamos que ele explicou a obscuridade e disse, sim, realmente, eu esqueci de colocar o valor da condenação, 100 mil reais, tá? Aí ele explicou aqui a obscuridade. Realmente, você foi condenado em 100 mil reais. O juiz, quando ele der essa decisão aqui, o que vai acontecer? Vai abrir o meu prazo de 8 dias para recorrer novamente. O meu prazo. O meu prazo. O prazo de quem opôs os embargos de declaração. Para a parte ré, vai valer o quê? O recurso ordinário que ele interpôs lá naquela linha temporal. Mas agora o juiz, ele falou o valor, 100 mil reais. Ele vai abrir um prazo para o reclamado aditar o seu recurso ordinário. Não é que ele vai poder interpor um novo recurso ordinário. Aqui ele vai poder fazer alterações que dizem respeito à resposta dos meus embargos de declaração. Beleza? Então, cuidado com o princípio da consumação. Aqui não significa que o reclamado vai poder interpor outro recurso ordinário, não. É o mesmo recurso que ele já interpôs. Só que ele vai poder aditar, tá bom? Para que ele não tenha prejuízos em relação ao que foi decidido nos embargos de declaração. Por quê? Porque um dos efeitos dos embargos de declaração é modificar a sentença. Tá? É modificar a sentença.
Então, o reclamado, ele vai poder aditar o seu recurso ordinário, tá bom? Aditar o seu recurso ordinário para se adequar àqueles embargos de declaração, ok? E dessa decisão dos embargos de declaração, eu vou ter o meu prazo de 8 dias só meu para eu interpor o meu recurso ordinário, se eu achar relevante. Isso aqui é muito importante, vocês terem atenção a isso, porque eu já vi advogado, inclusive em ações que eu advogava, advogados perderem o prazo da interposição do recurso, ok? Eu interpus embargos de declaração, o reclamado não recorreu dentro daquele prazo que ele tinha para recorrer, saiu a minha decisão dos meus embargos de declaração e ele interpôs recurso. Não! Se eu opus embargos de declaração, o prazo novo, quem vai ganhar sou eu, não é a outra parte. A outra parte tem a linha temporal para apresentar o recurso dela. Se ela não interpôs o recurso, ela perdeu. Preclusão temporal, a perda do prazo. Então, muito atenção, eu já vi muito advogado perder. E aqui o advogado perdeu R$ 83.000. Por quê? Porque ele não apresentou o recurso dentro do prazo que lhe cabia. Tá? Dentro do prazo que lhe cabia. Os embargos de declaração, eles interrompem o prazo apenas para a parte que opôs os embargos de declaração. Então, muita atenção para isso. Os embargos de declaração, quando eu for falar de embargos de declaração na próxima aula, eu vou frisar isso novamente. Os embargos de declaração interrompem o prazo exclusivamente para quem opôs os embargos de declaração. Quem não opõe embargos de declaração tem que seguir lá naquela linha do prazo da pessoa. Entenderam isso, pessoal? Entenderam isso? Eu vou cobrar isso na prova. Então, os embargos de declaração, eles vão exclusivamente interromper o prazo para quem opõe os embargos. Tá? Dessa decisão aqui, não cabe recurso ordinário para quem não fez para quem não opôs os embargos de declaração. Quem não opôs os embargos de declaração tem que observar o prazo aqui, desde a sentença. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Vamos voltar, então, lá para o nosso princípio. Então, nós estávamos vendo o princípio da consumação. Então, o princípio da consumação vai prever o seguinte: uma vez que eu interpus o recurso, eu não posso apresentar um novo recurso para alterar esse recurso, tá bom? Ou fazer emendas a esse recurso. A exceção da decisão lá dos embargos de declaração, que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos daquela decisão, ok? Daquela decisão, o juiz vai intimar a parte que apresentou o recurso para saber se ele quer fazer alguma alteração no seu recurso ou não, tá? Com base lá naquela decisão dos embargos de declaração.
Próximo princípio é o da fungibilidade. O que é fungibilidade? O que é fungível? É você poder substituir uma coisa por outra. Então, o princípio da fungibilidade vai ocorrer quando você interpõe um recurso, mas o juiz aceita esse recurso como sendo outro tipo de recurso. Ok? Então, esse é o princípio da fungibilidade. Mas eu posso, por exemplo, interpor recurso ordinário quando o recurso correto era o recurso de revista? Não, não posso. Tá? Eu não posso. Não é qualquer recurso que vai ser admitido como sendo outro. Nós temos algumas situações. A primeira situação é quando eu tenho realmente uma dúvida. Eu tenho uma dúvida se naquele momento eu tenho que interpor um agravo ou se eu tenho de opor embargos de declaração. Eu estou na dúvida. Mas essa dúvida não é só minha. Essa dúvida é do próprio tribunal, que tem hora que o tribunal diz que o certo é o agravo, tem hora que o tribunal diz que o certo são os embargos de declaração. Então, essa dúvida não é minha. Essa dúvida é geral. A lei confunde, né? Às vezes o legislador faz uma lei e às vezes a gente sabe, né? Nem todo legislador é advogado. Nem todo legislador vai lá e pega uma assessoria especializada ou chama a assessoria do tribunal, vem cá me ajudar a fazer uma lei assim. Então, a própria lei confunde aquela decisão. Então, existe uma dúvida. Não é porque, eu não sei, é que eu estou na dúvida, não é? Que nem na prova, né? Eu estou com dúvida, não sei se é um ou se é outro. Não é isso. A própria lei, a doutrina e a jurisprudência diz sobre qual recurso vai ser admitido. Ou quando o juiz profere uma espécie de decisão que deveria ser outra. Então, ali também eu posso ter o princípio da fungibilidade. Segundo, não existe erro grosseiro, não é isso. Olha, eu tenho que interpor o recurso de revista e aí eu interponho o recurso ordinário. Poxa, isso aí é um erro grosseiro. Tá? Isso é um erro grosseiro. Não, não é isso. E a observância do prazo recursal. Então, eu vou sempre interpor aquele recurso no prazo do menor recurso. Então, eu estou com dúvida se são embargos de declaração ou agravo, eu vou interpor isso em que prazo? No prazo dos embargos de declaração, que são que é aquele prazo de 5 dias. Tá? Ok? Então, nós vamos sempre observar o prazo do menor recurso, tá? O recurso que tem o menor prazo. Qual é a situação que nós admitimos aqui na Justiça do Trabalho? Súmula 421. É a situação que nós temos uma dúvida. A própria doutrina e a jurisprudência tem essa dúvida. Então, olha só, o TST resolveu sumular o assunto. Porque a dúvida está ali, não é? Na forma que a lei foi estruturada. Então, olha só, se a parte postular a revisão no mérito da decisão monocrática, cumpre ao relator converter os embargos de declaração em agravo, em face do princípio da fungibilidade e celeridade processual, submetendo ao pronunciamento do colegiado após a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais.
que é isso? O que isso quer dizer? O desembargador ou o ministro deu uma decisão monocrática lá no meu processo, tá? E eu estou na dúvida, tá? Existe ali uma obscuridade, existe ali uma omissão. Bom, eu estou na dúvida daquela decisão monocrática. Eu não sei se eu ganhei, se eu perdi. Não sei. De vez em quando, né? Nós nos deparamos com uma situação assim. Você não sabe se você ganhou, se você perdeu, quanto que você ganhou, quanto que você perdeu. Você não sabe. E aí, o que você faz? Opõe embargo de declaração, não é verdade? Embargos de declaração. Mas se aqueles embargos de declaração eles puderem reverter o mérito daquela decisão a ponto do desembargador ter de alterar completamente o seu julgado, ele vai converter, com base no princípio da fungibilidade, aqueles seus embargos de declaração em agravo interno e vai remeter aqueles embargos barra agravo para o colegiado decidir. Então, não vai ser mais uma decisão monocrática, passa a ser uma decisão do colegiado. Beleza? Então, nós vamos ter aqui, com base no princípio da fungibilidade, essa situação. A conversão dos embargos de declaração, quando visam alterar o mérito da decisão monocrática, seja no TRT, seja no TST, tá? O próprio desembargador vai aceitar esses embargos de declaração como se fosse agravo e vai remeter lá para o colegiado. Beleza? Alguma dúvida aqui? Vai cair na prova. Princípio da dialeticidade. Esse princípio é lindo, tá? Por que eles colocam os nomes tão difíceis? Não é verdade? Podia facilitar, né? Podia ser o princípio das razões recursais. Não ia ficar mais fácil para a gente? Princípio das razões recursais diz o seguinte: os meus recursos precisam ser motivados. Lembra que eu falei para vocês que todas as decisões judiciais, elas precisam ser motivadas? Não basta apenas o juiz reproduzir artigo da lei ou súmula, ele precisa explicar como que aquele artigo da lei ele se encaixa naquele caso concreto. A mesma coisa é esse princípio da dialeticidade. Quando eu vou recorrer, eu preciso explicar lá nas minhas razões recursais o que aquela súmula tem a ver com o meu caso. Mas atenção, a CLT, vamos fazer um retrocesso histórico aqui, não é? A CLT, ela não foi criada para facilitar a vida do trabalhador? Foi. Inclusive na hora do trabalhador ajuizar suas reclamações trabalhistas. Isso significa o quê? Que a CLT trouxe um monte de inovações para permitir, por exemplo, que o trabalhador ele nem precise de advogado. Qualquer trabalhador que entenda que teve direitos violados pode ajuizar uma reclamação trabalhista. E pode recorrer sem advogado. Não foi isso que nós vimos lá no princípio do jus postulandi? Então, imagina um trabalhador, desculpa, imagina um trabalhador, tá? Uma pessoa mais simples, mais humilde, uma pessoa que não conseguiu estudar tanto. Às vezes essas pessoas não conseguem estudar, mas são muito mais sábias do que muitos estudiosos, viu? Mas essa pessoa não conseguiu estudar tanto, não fez direito, mas sabe quais são os seus direitos. Vai lá,
ajuiza sua reclamação trabalhista, oral, reduzem a termo, ok? Ele participa das audiências, ele leva as testemunhas para as audiências, ele sai a sentença, ele vai lá e fala, não, eu tenho direito a mais, o juiz aqui não analisou esse meu ponto, tá? Ou eu tenho direito a mais danos morais, estou achando aqui que o juiz me deu pouco. E ele recorre para o TRT. Precisa de advogado para ele recorrer para o TRT? Não. Nós já vimos com base no princípio do jus postulante. Mas essa pessoa que está ali numa situação que ele não entende tanto, vocês acham que ele vai pegar a CLT, a doutrina, a jurisprudência e vai fazer aquela petição informando onde nos autos, onde que aquela sentença tem vícios? Ele vai fazer isso? Não. Então a CLT trouxe o seguinte: os recursos serão interpostos por simples petição, tá? Então, o que isso significa? As razões recursais, ok? Elas podem ser simples. Elas não precisam ser extremamente elaboradas. Mas esse artigo, atenção, esse artigo não vai se aplicar para os recursos, ok? Para os recursos de natureza extraordinária. E quando nós falamos em simples petição, não é só falar assim, olha, fulano, não gostei da sentença do juiz porque eu faço jus a 100 mil reais de danos morais e ele só me deu 5. Não é isso, tá? Não é para fazer uma petição assim. Quando eu falo em petição simples, ele diz, a CLT, o legislador, é que às vezes a petição, a lei, você não consegue se valer da lei só pelo que está nos dispositivos, você tem que ir lá na fundamentação. Você tem que ver o que o tribunal entende daquele artigo. E o tribunal vai falar o seguinte, olha, tudo bem, a petição ela pode ser simples, ela não precisa aquele rigor do Código de Processo Civil, mas ela precisa pelo menos me informar o que ela quer. Tá? Me informa pelo menos o que você quer. Ah, você está pedindo 100 mil? Com base em que você está pedindo 100 mil? Já tem alguma decisão falando que situações análogas àquela, a condenação foi em 100 mil? Então, nesses casos, o que o tribunal entende? Olha, tudo bem, vai ser uma petição simples, eu não preciso dividir igual o professor Paes gosta que vocês fazem, não é? Vocês façam, tá lá os fatos, não é verdade? Ah, depois trazer lá as preliminares de mérito, não é? Depois você vai atacar o mérito de forma indireta, de forma direta, depois você vai trazer os pedidos. Pode ser corrido. Eu não preciso daquele rigor, mas eu preciso, pelo menos, trazer um pouquinho de lei, de jurisprudência. Falar, olha, a lei que foi violada aqui, ó. Ou não, o juiz não aplicou a multa do 477. Não aplicou a multa. Tem que falar. Então, quando a CLT diz que é forma simples, não significa que é também ali um negócio de qualquer jeito, tá? Precisa informar a legislação que foi atacada, precisa falar o que ponto ali da sentença você acha que merece reforma, ok? Já os recursos de natureza extraordinária, esses você precisa fundamentar. E ele tem seus pressupostos próprios. Então, além dos pressupostos que nós vamos ver dos recursos de natureza ordinária,
O de natureza extraordinária vai ter além, ok? Ele vai ter mais. Ele vai ter mais recursos, tá? E aí ele vai trazer aqui, ó. O que eu preciso colocar lá no meu recurso de revista? Eu preciso aqui vinculado, é aquele meu recurso de natureza vinculada, transcrever na peça recursal, ok? Se for o caso, suscitar preliminar de nulidade, tá? Eu tenho que informar, eu tenho que dispor as razões, eu tenho que mostrar de forma explícita, olha, na linha tal do julgado, o juiz ou desembargador, o colegiado, violou o artigo tal da CLT, violou a súmula, violou a orientação jurisprudencial. Então, eu preciso colocar. Ok? Então, lá nos recursos de natureza extraordinária, muita atenção com o princípio da dialeticidade. Eu vou ter de motivar, eu vou ter de explicar, eu vou ter de fazer a relação do artigo, da lei, da súmula, da orientação jurisprudencial com o meu caso. Tá? Princípio da dialeticidade. Súmula 422. Atenção. Não se conhece recurso para o TST se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida nos termos em que for proferida. O entendimento referido no item anterior não se aplica em relação à motivação secundária e impertinente, como substanciada em despacho de admissibilidade. Inaplicável a exigência do item 1, relativamente ao recurso ordinário da competência do Tribunal Regional do Trabalho, exceto em caso de recurso cuja motivação é inteiramente dissociada dos fundamentos da sentença. Então, o que ele está falando? Lá para o meu recurso ordinário, a vinculação é livre, é uma petição simples, mas para os meus recursos extraordinários, não. Eu preciso fundamentar, tá? E aí, quando nós formos falar de recurso de revista, eu vou falar mais desse artigo 896, parágrafo 1º-A, ok? Eu vou falar mais dele, beleza? Alguma dúvida com relação ao princípio da dialeticidade? Tem mais. Princípio da voluntariedade. Cabe à parte que perdeu provocar o Poder Judiciário. O Poder Judiciário não vai lá, ó, bater nas suas costas e vai falar, rapaz, e aí, vamos recorrer? Vamos recorrer que essa decisão aí do juiz tem vícios, sejam vícios formais ou vícios materiais, bora recorrer, bate aqui nas suas costas? Não, tá? Princípio da voluntariedade, cada um sabe aquilo que faz. Se quer recorrer, recorre. Se não quer, não recorre. E aí eu volto novamente para o reexame necessário, tá? Reexame necessário não é visto como um recurso, mas um dos fundamentos de eficácia da sentença. Tá? Ele é um dos fundamentos de eficácia daquela sentença. A lei exige que naqueles casos em que a União, estados, DF, municípios, que tenham sido condenados num valor, obrigatoriamente vai ser remetido para o 2º grau de jurisdição, tá? Esse princípio eu adoro, tá? Esse aqui é o princípio que eu adoro, eu brinco com vocês lá na prova, né? Ah, você vai recorrer, mas atenção, vigora o princípio do reformatio impejus. O que é o princípio da proibição da reformatio impejus? Acontece o seguinte, imagine que eu, tá,
saiu lá minha sentença, danos morais, 5 mil reais. Eu, poxa, que sacanagem, eu pedi 100 mil, o juiz me deu 5 mil. Tá de sacanagem comigo, não é? Tá de sacanagem, eu pedi 100 mil, o juiz me deu 5 mil. A parte que perdeu está mais do que satisfeita, não é? Poxa, de 100 mil vou pagar só 5, estou mais do que satisfeita. E aí ela não recorre, mas eu recorro, tá? Eu recorro e falo assim, pô, eu pedi 100 mil, o juiz me deu 5, vou recorrer, tá? Vou recorrer sim, eu quero é 100 mil. Aí eu vou lá e recorro. O juiz, tá? O desembargador pega lá meu recurso e fala, ô, rapaz, o que você recorreu, hein? Aqui, eu estou olhando aqui a sua situação. Na verdade, você não tem nem direito a danos morais. Eu vou zerar aqui seus danos morais. E aí o juiz, o desembargador, vai lá e fala o seguinte, não, ó, o seu caso não cabe danos morais, é 0, então eu vou reduzir a condenação para 0. Pode isso aqui na Justiça do Trabalho? Não. Tá? Não pode. A não ser que o juiz olhe para seu recurso e fale assim, poxa, rapaz, eu estou vendo aqui que você ganhou 5 mil, mas eu queria te falar que aqui tem uma incompetência absoluta. Isso aqui não é competência da Justiça do Trabalho. Isso aqui é competência da Justiça Eleitoral. 0, julgo improcedente, não é assim? Até conheço, mas não dou provimento ao recurso, declaro, inclusive, que não é competência absoluta, extingo o processo. Então, o princípio da reformatio impejus, ele vai falar o seguinte: quando eu tenho uma situação que pode ser piorada, o desembargador não, ou o ministro, não vai piorar. É proibido piorar a situação do trabalhador, que é diferente quando as duas partes recorrem. Que aí o juiz pode dar provimento para uma das partes. O reformatio impejus, ele vai ocorrer quando apenas uma parte recorre, e essa parte que recorre é a parte que ganhou aqueles valores. Bom? Então, digamos, por exemplo, que eu fiquei satisfeita com 5 mil, eu não recorro. Mas a parte que vai pagar os 5 mil recorre. E aí ela alega, olha, não cabe os 5 mil, cabe 500 reais. Ou não cabe condenação nenhuma. O que o desembargador ou o ministro vai analisar? O pedido daquela parte. E o pedido vai ser, ou não cabe nada, realmente vai dar provimento dizendo que não cabe danos morais, ou vai reduzir os danos morais para aquilo que a parte solicitou. Lembrem do princípio da congruência, não é? O seu pedido vai delimitar a sua demanda, inclusive aqui no seu recurso. Então, se eu peço para reduzir os danos morais ou para zerar os danos morais, o desembargador pode dar. Agora, a parte contrária, a parte sucumbente, a parte que perdeu os 5 mil, está mais do que satisfeita em pagar os 5 mil. Está feliz, não? Paga os 5 mil à vista aqui, ó. Vou pagar aqui os 5 mil. E a outra parte, né, a que ganhou os 5 mil, vai lá e fala, não, eu quero mais, eu quero 100. O desembargador pode olhar e falar, olha, queria te falar isso aqui, mas está prescrito. Prescrito tá. Mas ele pode falar, não, está zerado aqui, isso aqui não é caso de danos morais? Não. Esse é o princípio
do reformatio impejus. Esse princípio também vai ser aplicado lá no reexame necessário, tá? E aí nós vamos pegar a súmula do STJ, que vai falar o seguinte: é proibido agravar a condenação imposta à fazenda pública. Não tem o reexame necessário, digamos que a fazenda pública tenha sido condenada em R$1 milhão. A parte que ganhou R$1 milhão está mais do que feliz. Caraca, ganhei aqui R$1 milhão da União. Tá? Ganhei aqui do Estado, do DF, R$1 milhão. E aí tá feliz, ela não recorre. Mas no reexame necessário, essa ação sobe. E lá no tribunal, o desembargador olha e fala assim: R$1 milhão foi pouco, condeno a 10. Ele pode fazer isso? Não. Tá? Então, aqui também vai vigorar para o reexame necessário a proibição do reformatio impejus. Lá no tribunal, ou ele vai acatar o valor que foi proferido na primeira instância, ou se o pedido da União, estados, municípios for para reduzir, ele pode reduzir. Beleza? Alguma dúvida com o princípio da proibição do reformatio impejus? Aí eu brinco com vocês. Vocês vão entrar com recurso, então vigora o princípio do reformatio impejus. Eu posso achar que a sua resposta não está tão boa quanto você acha que está e diminuir a sua nota. Tá? Então, é por isso que eu brinco com o princípio do reformatio impejus. Esse aqui é um princípio que sempre cai nas nossas provas. Princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Nós vimos aqui na Justiça do Trabalho, em especial, o princípio da oralidade, da proteção, que as decisões interlocutórias, elas não são recorridas de maneira imediata, mas que nós temos 3 exceções, tá? Nós temos 3 exceções. Quando a decisão do Tribunal Regional do Trabalho é contrária à súmula ou OJ. Então, nesse caso, cabe recurso? Cabe. Recurso de revista imediato. É decisão interlocutória suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Agravo regimental. Cabe. Aquela que acolhe exceção de incompetência territorial. Recurso ordinário. Anotem isso aqui que eu vou cobrar na prova. Eu falei lá nos primeiros dias de aula, olha, dentre os princípios do direito do trabalho, vigora o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Súmula 214, aí cobrei lá na prova. Fulaninho ajuizou reclamação trabalhista em Valparaíso, tá? Mas ele trabalhava no Gama. A parte contrária alegou incompetência relativa, tá? E remeteu, e o juiz acatou a incompetência relativa. Cabe recurso? Se for para tribunais diferentes, cabe. E agora eu vou perguntar para vocês: qual o recurso cabível? Recurso ordinário. Então, aquilo que nós vimos lá nos primeiros dias de aula, depois falamos lá de competência, não é, territorial da Justiça do Trabalho, falei do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Agora vamos chegar aqui nos recursos e vamos saber quais são as decisões, quais são os recursos que nós aplicamos para aquelas hipóteses em que cabe recurso de decisão interlocutória.
Então, se é de tribunal regional contra a súmula OJ, recurso de revista imediato. Decisão interlocutória suscetível de impugnação do mesmo tribunal, agravo interno vai remeter aquela decisão monocrática para o colegiado. Acolhe exceção de incompetência para tribunal regional diferente, recurso ordinário. Ok, pessoal? Então, atenção com o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Tá? Agora está aqui anotado quais são os recursos cabíveis para aquelas nossas situações. Tá? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. O que é o juízo de admissibilidade? O juízo de admissibilidade é aquele em que eu analiso exclusivamente os pressupostos recursais. É aquele que eu vou analisar se a parte autora do recurso obedeceu aqueles pressupostos que nós vamos falar dele daqui a pouco. Se a parte obedeceu o prazo, se ela fez o pagamento das custas, se ela fez o pagamento do depósito recursal, se o procurador tinha procuração nos autos, se aquele advogado que assinou a petição tem procuração nos autos. Então, esse juízo de admissibilidade é quando eu analiso exclusivamente os pressupostos processuais. Eu não vou adentrar ao mérito da questão. Eu quero saber se aqueles requisitos para o recurso estão presentes, tá? A instrução normativa 39 de 2016 é aquela instrução que eu falei para vocês há bastante tempo. Se você está com dúvida se aquela parte do processo civil se aplica ao processo do trabalho, você vai lá na instrução normativa 39. Eu sempre confundo com 36, tá? Mas é 39. A instrução normativa 39 vai falar o seguinte, olha, aqui na Justiça do Trabalho vai vigorar ainda o juízo de admissibilidade feito pelo juízo AQUO. O que é isso? Vamos lembrar, né? Nós temos o juízo AQUO e o juízo ADQUEM. O que é o juízo AQUO? É o juízo que proferiu aquela decisão. E o que é o juízo ADQUEM? É o juízo que vai analisar o seu recurso. Então, aqui na Justiça do Trabalho, ainda vai existir aquele juízo de admissibilidade superficial feito pelo juiz AQUO. Lá do juiz do trabalho, lá na Justiça Civil, não tem isso mais. Lá na Justiça Civil, o novo código acabou com isso. O juiz AQUO apenas remete o processo para o tribunal. Tá? Ele apenas pega aquela decisão, aquele bolo todo, recurso e contra-razões recursais, e remete tudo lá para o tribunal. E aí o desembargador que vai analisar se os pressupostos de admissibilidade estão presentes. Aqui na Justiça do Trabalho, aqui ainda vai existir esse pressuposto, esse juízo de admissibilidade feito pelo juiz AQUO. Mas atenção, é um juízo de admissibilidade bem superficial.
Ele vai analisar, olha só, tá dentro do prazo? Tá, beleza? Tá aqui, fez aqui um recolhimento de custas, não estou nem olhando aqui o valor. Eu estou aqui, estou vendo aqui, é assinado por advogado, estou vendo, então vou remeter. Esse juízo de admissibilidade à qual ele é superficial, tá bom? O juiz aqui, o juiz que proferiu a decisão, ele não vai analisar a fundo se pegou lá os centavos. Não, ele não vai fazer isso. Tá bom? Ele vai apenas olhar. E aí nós vamos ter o juízo de admissibilidade, tá? Que vai ser realizado lá pelo órgão recursal. E aí sim, esse juízo de admissibilidade é profundo. Ele vai olhar direitinho se aquele advogado tem procuração nos autos, se o valor recolhido é o valor correto, tá? Se aquela parte tem interesse. Então, é ali, pelo juízo ad quem, que nós vamos fazer a análise profunda do juízo de admissibilidade. E o juízo de admissibilidade, que é realizado pelo juiz ad quem, ele vai ser de duas formas, positivo ou negativo. Ele é negativo quando o desembargador ou o ministro não conhece do recurso. Vocês já pegaram o acórdão de recursos e olharam lá no finalzinho o que é a decisão? A decisão está lá assim: conhecido e provido, não conhecido, conhecido e não provido. O que é esse conhecido? O conhecido, do conhecer o recurso, significa que foi feita uma análise dos pressupostos de admissibilidade. Então, aquela primeira parte que vem no julgado do acórdão é o conhecido, é saber se os pressupostos de admissibilidade, se esse juízo de admissibilidade foi feito. É por isso que está escrito lá conhecido ou não conhecido. Se ele não é conhecido, é porque o recurso é manifestamente inadmissível, ou ele foi prejudicado, ou ele não informou qual é a súmula da decisão recorrida, que é um dos pressupostos de admissibilidade lá dos recursos de natureza extraordinária. Ok? Então, quando ele é negativo, não conhecido, ele viola essas hipóteses. E ele é positivo, ele é, conheço, recurso conhecido. Quando ele juntou todos os pressupostos de admissibilidade. Então, ele fez aquilo que nós vamos ver daqui a pouco, tudo que tem de se analisar com relação aos pressupostos de admissibilidade. Está tudo bem, está tudo certo, beleza? E o que é o juízo de mérito? É quando ele analisa o mérito. É quando ele vai prover ou não prover. Prover parcialmente ou prover totalmente. É quando ele vai analisar as razões do seu recurso. E ele vai dar provimento quando a decisão recorrida for em confronto com súmula, for contrário a acórdão e for contrário a entendimento firmado em incidentes de resoluções de demandas repetitivas. Então, vai dar provimento quando a decisão recorrida
estiver em contrariedade com súmulas, for contrário a acórdão, ok? E for contrário a entendimento em demandas repetitivas, tá? Ou vai negar provimento ao recurso quando o recurso for contrário a súmulas, tá? For contrário a acórdãos ou for contrário a entendimento firmado em incidentes de demandas repetitivas. Então, quando você pegar, ok? Um acórdão, pegar lá em ementa de um acórdão, lá no finalzinho vai ter o recurso foi conhecido. O que você entende com isso? Todos os pressupostos de admissibilidade estão presentes. Recurso não conhecido. Faltou pressupostos de admissibilidade. Recurso foi conhecido e provido. Significa que os pressupostos de admissibilidade estavam presentes e, quanto ao mérito, aquela decisão foi positiva para o autor do recurso. Conhecido e não provido. Quer dizer que os pressupostos de admissibilidade estão presentes, mas no mérito, aquela decisão, aquele recurso não tem cabimento. Tá bom? Alguma dúvida com relação ao juízo de admissibilidade e juízo de mérito? Vamos então começar os nossos pressupostos recursais. Primeiro pressuposto recursal é o cabimento. Aí nós vamos responder uma pergunta. Esse recurso é cabível? Cabe recurso dessa decisão? Então, a decisão proferida cabe recurso? E aí nós vamos observar esses dois requisitos. Aquele ato é recorrível? Aí nós vamos observar, aquele ato é uma decisão interlocutória? É uma decisão interlocutória. É uma das hipóteses da súmula 214? Então é recorrível. É uma sentença? Sentença terminativa, cabe recurso, recorrível. Então eu vou analisar. Aquela decisão é recorrível? Qual é o recurso adequado para aquela decisão? Então, eu vou responder. Aquela decisão é recorrível? É uma sentença? É um acórdão? Então, cabe recurso. É uma decisão interlocutória? E eu vou observar a súmula 214. Tá? E aí eu vou observar a súmula 214 para saber se aquela situação é recorrível. Beleza? Qual é o recurso cabível para aquela decisão? Então, eu tenho que analisar o primeiro pressuposto processual, recursal, o cabimento. Ok? Segundo cabimento, segundo pressuposto, legitimidade para recorrer. Quem pode recorrer? Quem pode recorrer de uma decisão? As partes podem recorrer. Quem mais? Um terceiro prejudicado. Mas atenção, às vezes esse terceiro prejudicado, ele não faz parte da lide. Ele está fora da lide. Mas ele vê que aquela decisão pode prejudicar ou pode atingir um direito que ele acredita que ele é titular. E aí ele pode recorrer. Tá? Aí ele pode recorrer.
Quem mais tem legitimidade? O Ministério Público. Quando ele for parte, o fiscal da ordem jurídica. Tá bom? Então, ele vai recorrer quando ele for parte ou quando ele estiver ali fiscalizando, analisando aquela situação. Aí eu trouxe para vocês 2 OJs que caíram na prova. A legitimidade, olha só. A legitimidade do Ministério Público para recorrer de decisão que declara a existência de vínculo empregatício com sociedade de economia mista ou empresa pública após a Constituição de 88, sem prévia aprovação em concurso público. Por quê? Porque isso é matéria de ordem pública. Agora, não tem legitimidade para recorrer na defesa de interesse patrimonial privado, ainda que seja empresa pública ou sociedade de economia mista. Tá? Então, o Ministério Público, quando ele for parte, ele pode recorrer? Pode. Se ele não for parte, quando que ele vai poder recorrer? Quando se tratar de matéria de ordem pública. E aí eu trouxe aqui 2 OJs. É matéria de ordem pública? É. Tem a ver com vínculo empregatício sem aprovação em concurso público? O Ministério Público pode intervir. Eu estava acompanhando um julgamento, foi que dia? Semana passada, na quarta-feira. Passei a tarde inteira acompanhando os julgamentos do TRT aqui da 10ª região, que tinha um processo meu lá, um recurso meu. E aí passei o dia inteiro. E tinha um recurso de uma pessoa que alegava vínculo empregatício com o Banco Central. Tá? Vínculo empregatício com o Banco Central. O juiz da primeira instância negou o vínculo empregatício, falou que não tinha vínculo empregatício de jeito nenhum. A pessoa trabalhava para uma terceirizada do Banco Central e exercia exclusivamente as funções da terceirizada. Nunca exerceu absolutamente nada relacionado relacionado ao Banco Central, tá? O Ministério Público do Trabalho estava lá e se manifestou, ok? Se manifestou em que sentido? Da manutenção da sentença, para não reconhecer o vínculo. Por quê? Concurso público, a pessoa fez concurso público para o Banco Central? Não. Trabalhava para uma terceirizada. É pós-emenda constitucional? É. Então, cabe ao Ministério Público do Trabalho fiscalizar a ordem jurídica. Então, o Ministério Público do Trabalho estava lá? Estava. Alegando o quê? Não é situação para reconhecimento de vínculo empregatício. Manifesta-se pela manutenção da sentença. Tá? Às vezes é interessante vocês assistirem os julgados das turmas recursais, fica tudo disponível no YouTube. Aconteceu uma situação muito interessante, que é uma divergência da turma, e vale, assim, eu abri um parênteses aqui para falar, porque isso aí me chamou muita atenção. Como que funciona na Justiça do Trabalho? Funciona pelo valor da causa, não é assim? Então, se eu ajuizo uma ação e ela tem um determinado valor da causa, tá? Ela vai para o rito sumaríssimo ou rito ordinário. Não foi isso que nós conversamos? Foi. Aí a causa daquela pessoa, como ela tinha um valor reduzido, foi obrigatoriamente para o rito sumaríssimo. E a citação da parte ré voltou
naquele prazo de 48 dias, voltou. Voltou como? Endereço inexistente. Só que o endereço, ou mudou-se. Só que era o endereço que a parte autora tinha trabalhado, era o endereço que constava lá no cadastro, não é que a pessoa faz na hora de fazer a empresa, não coloca o endereço? Coloca. Está lá o endereço da empresa, o endereço onde a parte reclamante trabalhou, mas quando foram fazer a citação, a empresa tinha mudado. E ninguém sabia onde a empresa estava. E aí, o advogado da autora requereu a citação por edital. E o juiz indeferiu porque disse que no rito sumaríssimo não cabe citação por edital. E julgou extinta a inicial, tá? Por ausência por inépcia, tá? Extinguiu a ação por inépcia, porque não tinha o endereço da parte ré. Aí o autor, o advogado do autor, recorreu para o TRT, alegando que, neste caso, nós temos uma divergência na turma, uma divergência, dizendo que, quando obedece todo lá, o endereço que a parte trabalhou, está lá o registro, você tem que converter o rito de sumaríssimo para ordinário, para poder fazer a citação por edital. Tá? E aí a turma estava discutindo se cabe converter ou não o rito de sumário para ordinário. Tá? E aí a divergência foi a divergência lá da turma, e eu não vou contar para vocês o resultado, eu vou deixar para falar disso depois, tá bom? Mas nós temos essa divergência no próprio Tribunal Regional do Trabalho. Tem turma que admite que sim, você pode converter o rito, tem turma que entende que não cabe converter o rito, você vai ter que ajuizar uma nova ação, explicar ali os feitos, pedir para o rito ser o ordinário, porque não tem o endereço correto da parte, e se você já tiver ultrapassado ali o prazo, não é o prazo para ajuizar a ação, você perdeu seus direitos. Tá? Então, eu achei muito interessante essa posição lá da turma, que você vai ter no próprio tribunal divergência entre converter o rito de sumaríssimo para ordinário ou não converter, tá? Então, às vezes, vale a pena escutar um pouquinho lá aos nossos julgados. Vamos continuar aqui os nossos pressupostos de admissibilidade. O outro é o interesse de recorrer. Gente, só tem interesse em recorrer quem perdeu alguma coisa. Pedi 10 mil de danos morais, pedi 50 mil de danos materiais, ganhei 10 mil de danos morais, ganhei 50 mil de danos materiais. Eu vou recorrer para quê? Para que eu vou recorrer? Se eu ganhei tudo que eu pedi. Ah, não, eu pedi 100 mil de danos materiais, de danos morais, ganhei só 10 mil. Perdi 90 mil que eu pedi. Tá? Perdi, fui sucumbente. Posso recorrer? Posso recorrer. Porque eu perdi 90 mil do que eu pedi. Então, aqui, quem tem interesse para recorrer? A parte que foi sucumbente, então você precisa perder alguma coisa. E o terceiro prejudicado, ele tem interesse. Afinal, aquela decisão vai impactar diretamente nele. Então, há interesse em recorrer. Tá bom? Inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Aqui eu estou falando de aceitação da decisão, renúncia da decisão ou desistência
da decisão, tá bom? O que é a aceitação da decisão? Aceitação da decisão, ela pode ser expressa ou tácita. Ela vai ser expressa quando eu colocar lá, ciente da decisão e sem interesse de recorrer. Se eu falei que eu estou ciente da decisão e que eu não tenho interesse de recorrer, eu posso entrar com recurso depois? Não é. Eu já aceitei aquela decisão. Eu escrevi que eu aceito aquela decisão. Eu faço isso aqui no PJE. PJE vem aquele tanto de decisão interlocutória, não é? E aí fica lá o prazo para você recorrer da decisão. Às vezes a decisão é só mandando, acatando a inicial, não é? Acata a inicial. Eu vou lá e escrevo, ciente da decisão e sem interesse em recorrer. Pronto. Tirei aquele processo lá da minha tela. Tá? Então, a aceitação expressa é quando eu escrevo, aceito a decisão e não tenho interesse em recorrer. Mas também existe a aceitação tácita. Tá? Tá lá. Condeno a parte ao pagamento de R$500 de danos morais. Opa, R$500? Tá bom, né? Vou lá e pago os R$500. Eu posso depois recorrer dos R$500, mas eu já paguei os R$500. Que é diferente, nós vamos ver, de depósito recursal. Paguei os R$100, depositei lá em juízo, requer a juntada do comprovante de pagamento da condenação. Uai, paguei, você vai recorrer depois? Não, tá pago. Beleza? Então, essa é uma aceitação tácita. Renúncia. O que é a renúncia expressa? É quando eu escrevo lá. Eu aceitei a decisão, né? Aceito a decisão. Não tenho interesse em recorrer. Eu estou desistindo. Estou renunciando ao meu direito de recorrer. Eu escrevo lá. Não tenho interesse em recorrer. Pode ser tácito também, quando eu deixo correr o prazo. Tá? Não falei nada, deixei o prazo correr. Tá? Deixei o prazo correr, quer dizer que eu estou renunciando ao meu direito de recorrer. Beleza? Pode ser total, renuncio, eu não quero recorrer de nada. Ou pode ser parcial, quando eu ajuizo, quando eu interponho um recurso sobre poucas coisas. Pedir danos morais, danos materiais e dano coletivo. Saiu a sentença, pedi 100 mil de danos morais, recebi R$500. Pedi 50 mil de danos materiais, juiz não me deu. Pedi dano coletivo, o juiz não me deu. Aí eu pego meu recurso e falo assim, eu mereço mais danos morais. Tenho direito a danos materiais, mas realmente os danos coletivos ali era o se colar colou, não é? Da Justiça do Trabalho, se bem que esse se colar colou, nós vamos ver que não é assim mais não. Se colar colou, não é? Se colar colou. Eu vou recorrer do quê? Eu quero mais danos morais. Eu quero meus danos materiais. Ah, mas eu não vou recorrer do dano coletivo, não. Quer dizer o quê? Que eu estou renunciando ao meu direito de recorrer aos danos coletivos. Ok? E o que é a desistência? A desistência é, por exemplo, eu interpus o recurso, mas a parte chegou para mim e falou, vamos fazer um acordo? Eu falei, vamos fazer um acordo. Eu vou lá e desisto daquele recurso. Tá? Eu vou lá e desisto daquele recurso. Ou não, eu acho que não cabe mais aquilo ali.
quero seguir em frente, não quero mais mexer com o processo, desisto. A desistência pode ser total ou parcial de um recurso. Tá bom? Então, esse é o nosso quarto pressuposto de admissibilidade. Nós temos mais? Temos, mas eu vou deixar para falar os próximos. 1, 2, 3, 4. 4, eu vou deixar para falar os 4 na aula que vem, porque aí já é muito conteúdo por hoje, não é? Então, na aula que vem, eu vou falar dos últimos 4 pressupostos de admissibilidade, vou lembrar desses 4 que nós já falamos, vou falar dos 4 que faltam, vou falar dos efeitos recursais e aí vamos começar os recursos. Combinado? Alguma dúvida na aula de hoje? Zero dúvidas, não é? Tá? Então, beleza, pessoal. Na próxima aula, então, nós vamos continuar recursos. Vamos falar, terminar os pressupostos de admissibilidade, falar dos efeitos recursais, Vou falar também, começar os recursos em espécie. Quero fazer embargos de declaração, recurso ordinário, tá? Pelo menos esse na próxima aula. Sim, é muito conteúdo. O que eu quero fazer para vocês? Eu já vou deixar os slides das aulas de recurso já no nosso... Até o fim dessa semana eu deixo, tá? Todos os slides. Para quê? Para que na aula vocês já tenham os slides e só façam anotações daquilo que não está escrito. Beleza? Eu vou deixar lá no Classroom até o fim dessa semana todos os slides. Porque aí você só faz a anotação daquilo que eu não coloquei no slide, porque aí fica mais fácil do que você ter de copiar tudo que eu falo. Tá bom? Então, lembrando, próxima aula nós vamos terminar os pressupostos, nós vamos falar dos efeitos recursais, começar recursos em espécie, embargos de declaração, recurso ordinário, ok? Ok? Na outra aula, nós vamos encerrar os recursos, se der tempo, os recursos em espécie, e na última aula vamos fazer uma revisão e a nossa atividade, outras atividades, tá bom? Avaliativas. Beleza? Então, no mais, pessoal, é isso. Boa semana para vocês. Um beijo para todos e até semana que vem. Tá? Boa semana, boa semana. Não faltem as próximas aulas, ok? Não faltem, essas aulas são muito importantes.